Lobo da Estepe. Continuação 4. Na escada, no andar acima do pinheirinho, dei de encontro com a tia, minha hospedeira, a quem via de raro em raro, mas cuja amistosa presença me era muito agradável. Tal encontro não fora muito oportuno, pois estava sujo e tresnoitado, despenteado e com a barba por fazer. Cumprimentou-se e quis passar adiante. Ela sempre respeitava meu desejo de estar sozinho e de não ser observado continuamente. Mas hoje parecia ter-se rompido um véu entre mim e o mundo em meu redor. Ter-se desmoronado a barreira. Ela sorriu e permaneceu parada. Divertiu-se essa noite, hein, Sr. Hayler? Não desfez a cama e, de certo, deve estar cansado, não? Sim, disse eu, e tive de sorrir também. A noite de ontem foi animada e, como não quisesse interromper a paz de sua casa, acabei dormindo num hotel. Meu respeito pela calma e a honorabilidade de sua casa é muito grande, e às vezes me sinto como um corpo estranho nela. Ah, não faça pouco, Sr. Hayler. Eu só faço pouco de mim mesmo. Pois não deveria fazê-lo. Não devia sentir-se em minha casa como um corpo estranho. Pode viver como bem lhe convenha e fazer o que bem entenda. Já tive muitos inquilinos distintos, verdadeiras joias de amabilidade, mas nenhum era tão sossegado ou nos incomodou menos que o senhor. E agora, quer tomar uma chávena de chá? Não me opus. Na sala de jantar, entre formosos retratos de seus antepassados e os móveis de seus avós, tomei um chá excelente e conversamos um pouco. A amável senhora, sem que eu perguntasse expressamente, ficou sabendo algumas coisas a respeito de minha vida e de meus pensamentos. E ouviu-me com esse misto de respeito e de indulgência maternal que as mulheres prudentes têm para com as complicações dos homens. Falou-me também de seu sobrinho e me mostrou num quarto contíguo o trabalho que este fizera durante as últimas férias, um aparelho de rádio. Ali, o esforçado jovem passava seus momentos de ócio em montar aquela máquina, seduzido pela telegrafia sem fios, prostrado de joelhos diante do Deus da técnica, cujo poder possibilitou o descobrimento, após milhares de anos, de um fato que todos os pensadores sempre souberam e do qual fizeram melhor uso do que neste recente e muito imperfeito estágio atual. Falamos a propósito disso, pois a senhora era inclinada à devoção e os temas religiosos não lhe eram desagradáveis. Disse-lhe que a onipresença de todas as forças e ações eram bem conhecida pelos antigos hindus, e a técnica havia simplesmente trazido um pouco desse fato à consciência comum. E por este meio, no que se refere às ondas sonoras, havia construído um emissor e um receptor que ainda estavam totalmente imperfeitos. A base daquela ideia antiga, a irrealidade do tempo, não fora ainda observada pela técnica, mas naturalmente viria a ser finalmente descoberta e cairia nas mãos dos laboriosos engenheiros. Seria descoberto, talvez muito em breve, pois não só as imagens e acontecimentos presentes e momentâneos poderiam chegar continuamente até nós, como a música de Paris ou de Berlim se faz agora audível em Frankfurt ou em Munique. Mas também tudo o que já aconteceu fica registrado e pode tornar-se atual. E que um dia, com fios ou sem eles, com ou sem ruídos, chegaremos a ouvir a voz do rei Salomão ou de Walter von der Vogelweide. E que tudo isto, como hoje os primórdios do rádio, só servirá ao homem para fugir de si mesmo e de sua meta de envolver-se numa rede cada vez mais cerrada de distrações e ocupações inúteis. Mas disse todas essas coisas não no costumeiro tom de amargura e desdém contra os tempos atuais e a técnica, mas em tom de pilhéria e com ar de brincalhão. A senhora se ria e passamos assim 1 hora juntos, a tomar chá e a nos divertirmos.
havia convidado a admirável jovem do Águia Negra para a noite de terça-feira, e não me foi fácil esperar que chegasse aquele dia. Quando, por fim, chegou a terça-feira, tive perfeita noção da importância que tinham para mim as relações com aquela moça. Uma simples desconhecida, e isso me encheu de espanto. Eu só pensava nela, e esperava tudo dela. Estava disposto a sacrificar-lhe tudo e pôr tudo a seus pés, embora não estivesse em absoluto enamorado dela. Bastava imaginar que não compareceria ao encontro ou que dele se houvesse esquecido para ver claramente o que ela representava para mim. O mundo me parecia então novamente vazio. Os dias eram escuros e destituídos de encanto. Voltava a envolver-me a cruel quietude e a morte. E não vi outra saída daquele inferno silencioso senão a navalha de barbear. E a navalha de barbear não fora nada agradável para mim nesses dias. Não havia perdido nada de seu antigo horror. Isto era exatamente o mais terrível. Sentia uma profunda e opressiva angústia em cortar a garganta. Temia a morte como uma força tão obstinada e selvagem, como se fosse o homem mais saudável do mundo e minha vida um verdadeiro paraíso. Conhecia meu estado em plena e brutal clareza, e reconhecia que a tensão insuportável entre o não poder viver e o não poder morrer era o que me fazia dar tanta importância à desconhecida, a linda bailarina do Águia Negra. Era a única janela, a luminosa e diminuta abertura em minha sombria e angustiosa caverna. Era a salvação, o caminho para a liberdade. Haveria de ensinar-me a viver ou ensinar-me a morrer. Haveria de tocar com sua mão firme e formosa meu coração transido, para que ele, em contato com a vida, de novo florescesse ou se tornasse em cinzas. De onde tirava ela essa força? De onde lhe vinha a magia? De que profundos abismos se elevava até ela essa profunda significação que tinha para mim? Não sabia e não me importava sabê-lo. Bastava-me saber de sua existência. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento me importara tanto. Estava saciado deles. Precisamente nisto consistia a ignomínia e o tormento mais agudos de que eu padecia. Ver tão claramente meu próprio estado, ter perfeita consciência dele. Via a este infeliz, a este lobo da estepe diante de mim como uma mosca numa teia de aranha, e contemplava como seu destino forçava o desenlace, como pendia da teia enlaçado e indefeso, como a aranha se dispunha a devorá-lo, como aparecia também uma salvadora mão. Poderia dizer as coisas mais racionais e inteligentes sobre a concatenação e os motivos do meu padecimento, da enfermidade de minha alma, de meu enfeitiçamento e de minha neurose, mas a mecânica era evidente para mim. O que mais me fazia falta, aquilo por que suspirava tão desesperadamente, não era saber e compreender, mas vida, decisão, movimento e impulso. Embora durante aqueles 2 dias de espera nunca duvidasse de que minha amiga cumpriria o prometido, as últimas horas estive muito excitado e inseguro. Nunca na vida esperara com tamanha ansiedade a noite de nenhum dia. E embora a tensão e a impaciência se me tornassem quase insuportáveis, aquilo me causou um grande bem. Era indizivelmente formoso e novo para mim, para o desiludido que há muito tempo nada mais esperava, que não se satisfazia com o que quer que fosse. Era maravilhoso correr para ali o dia todo, cheio de impaciência, de inquietude e veemente expectativa, imaginar antecipadamente o encontro, a conversação, os acontecimentos da noite, barbear-se e vestir-se para o encontro, com muito apuro, camisa nova, gravata nova, cordões novos nos sapatos.
Fosse quem fosse aquela moça inteligente e misteriosa que tivesse chegado até mim por este ou aquele caminho, tudo me era indiferente. Ali estava, e realizara-se o prodígio de eu voltar a sentir-me um ser humano e encontrar novamente interesse na vida. Só me importava que tudo prosseguisse, abandonar-me àquela atração, seguir aquela estrela, momento inesquecível em que tornei a vê-la. Estava sentado junto a uma mesinha no antigo e confortável restaurante, a qual eu reservara pelo telefone, sem que houvesse necessidade. Examinei o cardápio e coloquei no jarro 2 formosas orquídeas que comprara para presentear minha amiga. Tive de esperá-la algum tempo, mas sempre na certeza de que viria, e não me angustiei. E chegou, e deteve-se junto ao vestiário e me cumprimentou somente com um olhar atento, um tanto inquisitivo, de seus olhos claros cor de cinza. Desconfiado, fiquei observando como o moço do vestiário se comportaria com ela. Não, graças a Deus não houve qualquer intimidade entre eles. Qualquer falta de respeito. Mostrou-se impecavelmente correto. E, no entanto, se conheciam, pois ela o chamou por Emil. Quando lhe dei as orquídeas, alegrou-se e sorriu. Muito obrigada pela sua atenção, Harry. Você queria me dar um presente, não é? E não sabia exatamente o que escolher. Não estava certo se eu ficaria satisfeita em receber o presente ou se me ofenderia. Por isso, escolheu as orquídeas, que não passam de flores, mas são sempre muito apreciadas. Portanto, muito, muito grata. E aproveito para dizer-lhe que não quero que me traga presentes. Vivo à custa dos homens, mas não quero viver à sua custa. Mas como você está diferente, parece até outra pessoa. Outro dia estava como alguém que foi salvo da forca e agora já está quase um homem outra vez. Bem, diga-me, fez o que lhe ordenei? Que foi que você me ordenou? Você se esqueceu? Estou perguntando se aprendeu a dançar o fox. Você disse que tudo o que desejava era receber ordens minhas, e nada lhe era mais agradável do que obedecer-me. Não se recorda? Recordo-me, sim, e volto a repetir com toda a sinceridade. E então, aprendeu a dançar? Mas pode-se aprender com tanta rapidez, assim, de um dia para o outro? Claro que sim. Numa hora se pode aprender o fox, o boston ou em 2. O tango demora mais, mas este não precisa aprender. Agora queria saber, afinal, como é seu nome. Olhou para mim silenciosa um momento. Acho que você será capaz de adivinhá-lo. Gostaria muitíssimo que adivinhasse. Preste bastante atenção e olhe bem para mim. Você às vezes não acha que tenho feições de rapaz? Agora, por exemplo. Sim, agora que me fixava bem, podia assegurar que a moça tinha feições de rapaz. E enquanto o examinava, aquele rosto começou a falar-me e recordou minha própria infância e um amigo daquela época que se chamava Hermann. Se você fosse homem, que seu nome é Hermann. Quem sabe, talvez eu seja homem e esteja simplesmente disfarçada, disse ela em tom jocoso. Seu nome é Hermínia? Assentiu, resplandecente, alegre por eu haver adivinhado. Naquele instante, serviram sopa, começamos a jantar, e ela mostrou-se infantilmente satisfeita. O que mais me agradava nela, o que mais me encantava, era que podia passar de repente da mais profunda seriedade para a alegria mais regozijante e vice-versa, sem a menor dificuldade, como se fosse um menino prodígio. Neste momento, parecia divertir-se. Logo zombava de mim por causa do foxtrot. Até me deu um pequeno toque com o pé. Elogiou a ceia com entusiasmo. Notou que eu me preocupara em vestir-me bem, mas que havia muitos detalhes a corrigir em minhas arrumações. Numa pausa, perguntei-lhe: como você conseguiu num instante parecer-se tanto com um rapaz que eu pudesse adivinhar seu nome? Oh, foi você mesmo quem o fez. Não compreende, meu ilustre senhor,
que eu lhe agrado e tenho importância para você exatamente por ser como um espelho seu, porque dentro de mim há algo que responde e compreende ao seu ser? Na verdade, todos os homens deveriam ser espelhos uns dos outros, e responder-se e compreender-se mutuamente, mas os corujões como você são um tanto estranhos, e caem facilmente no engano de acreditar que não podem mais ler nem ver nada nos olhos dos demais, que isso já não lhes diz respeito. E quando um corujão encontra de repente um rosto que o contempla de verdade, sente nele algo assim como uma resposta e um parentesco, e se alegra naturalmente. Você sabe tudo, Hermínia, exclamei assombrado. E tudo é exatamente como você diz. E, no entanto, você é tão diferente de mim. É o contrário de mim. Tem tudo o que me falta. É bom que você pense assim, disse laconicamente. E aí passou por seu rosto, que me parecia mesmo um espelho mágico, uma pesada nuvem de seriedade. E, de súbito, aquele rosto falou não só com seriedade, tragicamente, mas também insondavelmente, como através dos olhos vazios de uma máscara, lenta, palavra por palavra, como se falasse contra a vontade. Disse: Não se esqueça daquilo que me disse, que eu devia mandá-lo, e que seria uma alegria para você obedecer ao meu mando. Não se esqueça disto. Saiba de uma coisa, meu pequeno Harry. Assim como há algo em mim que corresponde a você e lhe inspira confiança, o mesmo se dá comigo em relação a você. Outro dia, quando vi você entrar no Águia Negra, exausto e ausente, como se não pertencesse a este mundo, senti imediatamente: este homem me obedecerá. Este está desejando que eu lhe ordene. E é isto que farei. Para isto foi que eu vim. Para isto ficamos amigos. Falou com tamanha seriedade, tão dentro de um impulso profundo de sua alma, que não procurei nem tranquilizá-la nem dissuadi-la. Ela balançou a cabeça, franziu o senho e, com um olhar dominante e a voz inteiramente fria, continuou: Você terá de manter sua palavra, meu pequeno, pois do contrário se arrependerá. Receberá ordens minhas e terá de cumpri-las todas, ordens agradáveis e belas. Será para você um prazer cumpri-las. E, por fim, terá de obedecer ao meu último comando, Harry. Obedecerei, disse eu, concordante. E qual será a sua última ordem para mim? Eu quase que o suspeitava. Deus sabe por quê. Ela estremeceu e parecia despertar lentamente do seu ensimesmamento. Seus olhos não me abandonavam. Logo se tornaram mais sinistros. Seria mais prudente não lhe dizer nada. Mas não quero ser prudente, Harry. Desta vez, não quero. Quero o contrário. Escute, você vai ouvir. Terá logo de esquecer-se do que ouviu. Achará graça nisso. Chorará por causa disto. Preste atenção, pequeno. Quero brincar com você na vida e na morte, meu irmão. E antes de começarmos a jogar, vou colocar minhas cartas sobre a mesa. Que formoso era seu rosto, que celestial estava ao dizer isto. Nos olhos frios e claros flutuava uma tristeza de quem sabe. Aqueles olhos pareciam já ter sofrido todas as dores imagináveis e aquecido nelas. Seus lábios falavam com dificuldade, como se fala quando o frio nos entumece o rosto, mas entre os lábios, nas comissuras da boca, no voltear da ponta de sua língua que raramente se deixava ver, havia, em contradição com a voz e o olhar, uma doce sensualidade jubilosa de íntimo regozijo. Sobre a fronte serena e lisa pendia um cacho, e dali, daquele trecho da face onde pendia o anel de cabelos, manava, de quando em quando, um hálito vivo. Aquela vaga lembrança de rapaz, de magia hermafrodita. Eu a ouvia, cheia de angústia, e, no entanto, como aturdido,
como meio ausente. Você gosta de mim, prosseguiu, pelos motivos que já lhe disse. Consegui romper a sua solidão, porque o arranquei das próprias portas do inferno e consegui despertá-lo. Mas quero algo mais de você, muito mais. Quero que você se apaixone por mim. Não me interrompa. Deixe-me falar. Você me aprecia muito, já sei, e está agradecido, mas ainda não está apaixonado por mim. Quero que você fique, e isso faz parte do meu plano. Só vivo para que os homens se apaixonem por mim. Mas, preste atenção, não faço isto por achar você encantador. Eu não estou mais apaixonada por você, Harry, do que você está por mim. Mas necessito de você como você necessita de mim. Necessita de mim agora, neste momento, porque está desesperado e necessita de alguém que o empurre para a água que lhe devolverá a vida. Precisa de mim para ensiná-lo a dançar, a rir, a aprender a viver. Mas eu não preciso de você hoje, e sim mais tarde, para algo muito importante e maravilhoso. Quando você estiver apaixonado, eu lhe darei minha última ordem e você terá de obedecer. E isso será proveitoso tanto para você quanto para mim. Consertou na jarrinha uma das orquídeas violeta escuro de hastes esverdeadas. Inclinou o rosto um momento e olhou fixamente para a flor. Não será fácil, mas terá de fazê-lo. Terá de cumprir a minha ordem. Terá de matar-me. É isso. Agora não me pergunte mais nada. Com os olhos ainda fitos na orquídea, emudeceu. O rosto distendeu-se-lhe como um botão que floresce, e de súbito apareceu um sorriso encantador em seus lábios, ao passo que os olhos permaneceram fixos e alheios por uns instantes. Logo ergueu a cabeça, movendo o pega-rapaz, bebeu um gole d'água, deu-se conta de que estávamos jantando e inclinou-se sobre o prato com alegre apetite. Eu escutara palavra por palavra de sua inquietante exposição. Pressentira mesmo o significado de sua última ordem antes que ela houvesse pronunciado, e não me assustei ao ouvi-la dizer: você terá que matar-me. Tudo o que disse soou-me convincente e predestinado. Aceitei-o e não me opus a isso. E, no entanto, apesar da crua seriedade com que ela o pronunciara, tudo aquilo para mim carecia de realidade. Não o podia levar a sério. Uma parte de minha alma bebeu suas palavras e acreditou nelas, mas a outra acudiu conciliadora e veio assegurar-me que também está prudente, sadia e segura. Hermínia tinha seus momentos de devaneio e seus estados nebulosos. Mal terminara de pronunciar suas últimas palavras, um véu de irrealidade e inexistência baixou sobre elas. Não obstante, eu não podia ir de um polo ao outro com a mesma rapidez com que Hermínia o fazia. De modo que um dia terei de matá-la? Perguntei, ainda meio em sonho, enquanto ela ria. Trincava o pato com grande satisfação. Sem dúvida, disse. Mas não vamos voltar ao assunto, pois estamos jantando. Seja bonzinho e peça agora um pouco mais de salada para mim. Não está com apetite? Acho que lhe falta ainda aprender aquilo que é natural nas outras pessoas, como, por exemplo, o prazer de comer. Veja só esse peito de pato, quando se separa a carne branca e deliciosa do osso. É como se fosse uma festa. Deve ser para o nosso coração tão apetitoso, emocionante e sensível quanto para um jovem ajudar pela primeira vez a namorada a tirar o casaco. Compreendeu? Não? Você é burrinho mesmo. Aqui, vou lhe dar um pedacinho dessa carne para você provar. Assim, abra a boca. Ah, que bobão você é. Fico olhando em torno para ver se estão observando você comer no meu garfo. Não ligue para isso, filho pródigo, não farei um escândalo. Mas pobre daquele que não pode se dar um prazer sem pedir antes a permissão dos outros. A cena que se passara antes tornava-se cada vez mais irreal.
Cada vez mais era difícil acreditar fossem os mesmos aqueles olhos que um momento antes se mantiveram fixos, como numa obsessão de horror. Mas nesse particular, Hermínia era como a própria vida. Não se podia antecipá-la, era sempre um momento presente. Agora comia e levava a sério a carne do pato e a salada, a torta e o licor. Fazia deles objetos de alegria e raciocínio, de conversação e fantasia. Quando retiraram os pratos, começou um novo capítulo. Aquela mulher que tão completamente havia penetrado em mim, que parecia saber mais a respeito da vida do que todos os sábios, continuava menina, continuava vivendo cada minuto com tal arte que havia feito de mim um discípulo incondicional. Quer fosse alta perspicácia, quer simples ingenuidade, quem vivia assim tão no presente e sabia apreciar tão cuidadosa e amigavelmente cada florzinha do caminho, estava acima de tudo e a vida nada podia contra ela. E dizer que a alegre criatura, com sua gula infantil, era ao mesmo tempo uma sonhadora e uma histérica que desejava a morte, ou uma fria calculista que queria fascinar-me consciente e friamente e fazer de mim seu escravo. Isso não podia ser. Não, seu abandono ao momento era tão simples e tão completo que estava aberta por inteira, ao mesmo tempo a todo acontecimento prazeroso como a todo horror negro e fugitivo que proviesse dos mais profundos recessos de sua alma. E tudo saboreava até o fim. Embora fosse aquela a segunda vez que eu me encontrava com Hermínia, ela tudo sabia a meu respeito e pareceu-me inteiramente impossível que lhe pudesse ocultar qualquer segredo. Talvez não chegasse a compreender por completo a minha vida espiritual, talvez não conseguisse acompanhar-me nas minhas relações com a música, Goethe, Novalis ou Baudelaire. Mas isso também era um ponto discutível. Talvez não tivesse mais trabalho nisso do que em relação aos demais. E, afinal de contas, que restara de minha vida espiritual? Não estava toda feita em pedaços? Não perdera o sentido? Mas, quanto ao resto, aos meus problemas pessoais, meus anseios, não tinha dúvida de que ela os compreendia bem. Em breve falaria com ela a propósito do Lobo da Estepe, do tratado, de tudo aquilo que até então só existira para mim e a respeito do que nunca dissera uma palavra a quem quer que fosse. De fato, não consegui resistir à tentação de tocar no assunto imediatamente. Hermínia, disse, há pouco me sucedeu uma coisa extraordinária. Um desconhecido me entregou um folheto impresso, como esses livretos que se compram nas feiras, e tudo quanto me diz respeito. Você não acha isto uma coisa prodigiosa? Como se chama o folheto? Perguntou casualmente. Intitula-se O Tratado do Lobo da Estepe. Oh, o Lobo da Estepe é excelente, e o Lobo da Estepe é você. Aplica-se a você? Sim, sou eu. Sou uma espécie de meio lobo, meio homem, ou pelo menos alguém que se imagina assim. Não respondeu. Olhou-me inquisidoramente nos olhos, examinou-me as mãos, e por um momento seu olhar e seu rosto refletiram de novo aquela profunda seriedade e a sombria paixão que neles vira antes. Certo adivinhei-lhe o pensamento, que ela estava avaliando se eu seria suficientemente lobo para levar a cabo a sua última vontade. Naturalmente é uma ilusão sua, disse, voltando a mostrar-se alegre. Ou, se prefere, uma ilusão poética. Mas há algo real. Hoje você não é lobo, mas no outro dia, quando entrou no salão, como se caísse do céu, parecia um animal selvagem. E foi precisamente por isso que você me agradou. Interrompeu-se com uma ideia repentina e disse, meio confusa: soam tão absurdas palavras assim como animal ou besta? Não devia falar dos animais dessa maneira,
podem ser terríveis às vezes, mas, sem dúvida, são muito mais justos do que os homens. Que entende você por justo? Bom, veja um animal qualquer, um gato, um cachorro, um pássaro ou um desses belos animais maiores do zoológico, uma puma ou uma girafa. Terá de admitir que todos são justos, que nenhum animal se mostra indeciso ou ignora o que tem de fazer ou como se há de comportar. Não procuram impressionar-nos nem representar para nós. Nada de teatro. São, como as pedras ou as flores ou as estrelas do céu. Não concorda? Eu concordava. Em geral, os animais são tristes, prosseguiu. E quando um homem está triste, bem entendido, não quando sente uma dor de dentes ou tenha perdido dinheiro, mas porque vê, por uma hora, como é tudo, como é a vida, e está triste de verdade, sempre se parece um pouco com os animais. Então se mostra não apenas triste, e sim também mais justo e mais belo do que de hábito. É assim que vejo a coisa, Harry. E foi assim que o vi, lobo da estepe, a primeira vez que você apareceu. Mas, Hermínia, o que você acha afinal do livrinho em que me senti retratado? Oh, não sei ficar sempre pensando. Falaremos sobre isso numa outra ocasião. Você podia deixar o livro comigo para ler. Mas, não, se voltasse novamente a ler, gostaria de ler um dos seus próprios livros. Pediu um café e permaneceu um instante como despreocupada de tudo. Mas, de repente, resplandeceu e pareceu haver encontrado a chave de suas especulações. Pronto, exclamou alegre. Achei a solução. Qual? A do foxtrot. Estive pensando nisso a tarde inteira. Diga-me uma coisa. Você tem um quarto onde se possa dançar de vez em quando? Não importa que seja pequeno, mas principalmente que não haja ninguém no andar de baixo que possa achar ruim por causa do barulho. Pois, ótimo, então. Você pode aprender a dançar em sua própria casa. Sim, disse eu timidamente. É o melhor, mas acho que vamos precisar também de música. É claro, mas música se pode comprar e sai mais barato que pagar um curso de dança em casa de uma professora. Assim você economizará a professora, porque eu vou dar as aulas, e no fim acaba ainda ficando com um gramofone. Gramofone? Sim, um gramofone. Você vai comprar um portátil e alguns discos. Magnífico! Exclamei. Se você conseguir ensinar-me a dançar, vai receber o gramofone em pagamento. De acordo? Disse isso com ânimo, mas a frase não me saiu do coração. Não podia imaginar aquele aparelho tão pouco simpático para mim, em meu quarto de estudos, entre meus livros, e de modo algum estava em bons termos com a dança. Podia tentar uma vez, pensei, embora estivesse convencido de que era velho e duro demais para aprender a dançar. Sentia que em meu interior se erguiam, como antigo conhecedor e amante da música, todas as diatribes que antes lançara contra os gramofones, o jazz e a música moderna de dança. Pensar que alguém pudesse me pedir que tivesse em meu quarto, ao lado de Novalis e Jean Paul, em meu tugúrio de pensamento e de reflexão, um gramofone a tocar música de dança americana, a que teria de dançar. Tudo isso era certamente duro demais para que eu pudesse suportá-lo. Mas não era para alguém que me pedia. Era Hermínia quem pedia. Por isso obedeci. Naturalmente, obedeci. Encontramo-nos no dia seguinte pela tarde em um café. Hermínia já estava lá quando cheguei. Tomava chá e me mostrou sorridente um jornal, onde havia encontrado meu nome. Era um jornal de meu país, reacionário e provocador, no qual, de vez em quando, apareciam artigos ignominiosos contra mim. Durante a guerra, eu me mantive antibelicista. Depois da contenda, incitei os homens à paz, à paciência e ao humanitarismo, e a examinarem-se a si mesmos,
e por isso tivera de enfrentar a reação nacionalista, cada dia mais acirrada, mais obstinada e selvagem. Lá estava um novo ataque muito mal escrito, composto parte pela redação, parte plagiando outros artigós da imprensa afim. É sabido que ninguém escreve pior do que os partidários das velhas ideologias, das ideias decrépitas. Ninguém exerce sua profissão de jornalista com menos dignidade e consciência. Hermínia lera o artigo e por ele se informara de que Harry Hayler era um inseto nocivo e um homem que renegava sua própria pátria, e que, naturalmente, esta não poderia suportar a existência de homens semelhantes e permitir a difusão de tais pensamentos que inclinavam a juventude para ideias sentimentais de humanitarismo, em vez de nela suscitar um bélico furor contra o inimigo secular. "Trata-se de você?" perguntou Hermínia, assinalando meu nome. "Então você tem inimigos a valer, Harry. Isso não o aborrece?" Li algumas linhas, era o mesmo de sempre, e cada um deles vitupérios estereotipados já me deram conhecidos desde muito até a saciedade. "Não", disse, "não me aborrece, já estou acostumado. Venho manifestando já por vezes minha opinião de que cada povo e até cada indivíduo, em vez de sonhar com falsas responsabilidades políticas, deveria refletir a fundo sobre a parte de culpa que lhe cabe da guerra e de outras misérias humanas, quer por sua atuação, por sua omissão ou por seus maus costumes. Este seria provavelmente o único meio de se evitar a próxima guerra. E por isso não me perdoam, pois se julgam todos, sem dúvida, inocentes. O Kaiser, os generais, os grandes industriais, os políticos, os jornalistas. Nenhum deles tem absolutamente nada de recriminar-se. Ninguém tem culpa alguma. Poder-se-ia até pensar que tudo foi melhor assim para o mundo, embora alguns milhões de mortos estejam embaixo da terra. E saiba, Hermínia, embora esses artigos ignominiosos não me possam atingir, às vezes me entristecem. 2/3 da gente do meu país leem essa espécie de jornal. Leem de manhã e à noite coisas escritas nesse tom. São trabalhados permanentemente, incitados, assolados. Semeiam-se neles o descontentamento e a maldade. E a meta final de tudo isso é outra vez a guerra. A próxima guerra, que já está chegando, que sem dúvida alguma será muito mais horrenda do que a última. Tudo isto é claro e simples. Qualquer pessoa pode compreendê-lo. Com 1 hora de meditação todos poderiam chegar ao mesmo resultado. Mas ninguém quer agir assim. Ninguém quer evitar a próxima guerra. Quer livrar-se, nem livrar a seus filhos da morte aos milhares. Nem quer parar um instante e pensar voluntariamente. 1 hora de reflexão, um momento de entrar em si mesmo e perguntar a parte de culpa que lhe cabe nessa desordem e na maldade que impera no mundo. Mas ninguém quer fazê-lo. E assim todo mundo continua como estava, e a próxima guerra vai se preparando cada dia que passa, e com o auxílio de milhares e milhares de pessoas diligentes. Essas coisas sempre me desesperaram. Para mim não existe pátria, não existe ideal algum. Tudo isso não passam de frases inculcadas por aqueles que prepararam a próxima carnificina. Não tem sentido pensar ou escrever algo que seja humano. De nada vale ter boas ideias na mente. São 2 ou 3 pessoas que agem assim em compensação. Há milhares de jornais, de revistas, de conferências, de reuniões públicas ou secretas que, dia após dia, insistem no contrário e acabarão por alcançá-lo. Hermínia permaneceu ouvindo com interesse. "Sim", disse em seguida, "você tem razão. Naturalmente haverá outra guerra. Não é preciso ler os jornais para saber disto. É certo.
embora isso nos entristeça, que o homem, apesar de tudo e de todos, apesar do que possa fazer, o homem tem inevitavelmente de morrer. A luta contra a morte, meu caro Harry, é sempre uma coisa bela, nobre, prodigiosa e digna, da mesma forma que a luta contra a guerra. Mas há de ser sempre uma quixotada sem esperanças. Talvez seja verdade, exclamei enérgico, mas com verdades semelhantes a esta de que temos todos de morrer e que, por conseguinte, tudo é igual, é que convertemos a vida em algo monótono e estúpido. Dessa forma teremos de renunciar a tudo, ao espírito, às aspirações. Teremos de destruir a humanidade. Teremos de permitir que reine o egoísmo e o dinheiro e esperar a próxima guerra com um copo de cerveja à mão. Estranho foi o olhar que Hermínia me dirigiu, um olhar de regozijo, cheio de ironia e malícia, de compreensão e camaradagem, mas também cheio de arrogância, de consciência e de profunda seriedade. Isso não se aplica a você, disse em tom maternal. Sua vida não está monótona nem estúpida, embora saiba que sua luta é inútil. É muito mais lisonjeiro, Harry, lutar-se por alguma coisa bela e ideal e saber ao mesmo tempo que não irá alcançá-la. Os ideais serão algo que se possa alcançar? Viveremos para acabar com a morte? Não, vivemos para temê-la e também para amá-la, e precisamente por causa da morte é que nossa vida, vez por outra, resplandece tão radiosa num breve instante. Você é uma criança, Harry. Seja obediente e venha comigo. Temos muito o que fazer. Hoje não quero me preocupar mais com a guerra, nem com os jornais. E você? Oh, não, tampouco estava disposto a isso. Saímos juntos. Era a primeira vez que saíamos juntos pela cidade. E fomos a uma loja de discos onde vimos alguns gramofones, os quais abrimos e fechamos, fizemos funcionar, e quando achamos um que nos agradou pela sua qualidade e preço, quis comprá-lo, mas Hermínia não estava disposta a adquiri-lo com tanta rapidez. Sustou minha intenção e lá fui visitar com ela outra loja, em que nos mostraram e testamos todos os modelos existentes, do mais caro ao mais barato, para que ela finalmente se decidisse pelo que tínhamos visto na primeira casa. Voltamos lá e compramos o aparelho. Você acha? Talvez nos arrependêssemos ao ver o mesmo aparelho em outra vitrine a 20 francos mais barato. Além disso, é gostoso visitar as lojas e o que é agradável a gente deve fazer. Você precisa aprender as coisas. Com a ajuda de um carregador, levamos a compra para o meu quarto. Hermínia examinou com atenção meu aposento. Elogiou a estufa e o divã. Experimentou as cadeiras. Apanhou alguns livros do chão e deteve-se durante algum tempo diante da fotografia. Pusemos o gramofone sobre a cômoda, entre montões de livros, e então começaram as minhas lições de casa. Hermínia pôs um foxtrot e me ensinou os primeiros passos. Tomou-me da mão e começou a guiar-me. Trotei com ela, obediente. Tropecei nas cadeiras, obedeci suas ordens sem a entender. Pisei-lhe várias vezes e me mostrei tão desastrado quanto cioso do meu dever. Depois do segundo disco, ela se deixou cair no divã e riu-se como uma criança. Meu Deus, como você é duro! É preciso andar, simplesmente como se estivesse passeando. Não é necessário nenhum esforço. Você está aí, como sufocado. Vamos descansar um pouco. Veja só. Dançar. Quando se sabe, é tão fácil como pensar. E aprender a dançar é mais fácil ainda. Você pode agora compreender a razão por que os homens não querem aprender a pensar e preferem chamar o Sr. Hayler de traidor da pátria e nada fazem para impedir a próxima guerra. Ao fim de 1 hora, lá se foi, assegurando-me que da próxima vez tudo seria melhor.
Eu não pensava dessa maneira e ficara bastante decepcionado por causa da minha inabilidade. Achei que não havia aprendido nada durante aquele primeiro exercício e não esperava sair-me melhor da próxima vez. Não, para dançar era necessário possuir-se faculdades que me faltavam por completo: alegria, despreocupação, inocência, ímpeto. Já pensara nisso outras vezes. No entanto, na vez seguinte saí-me melhor na realidade e até mesmo comecei a gostar do exercício. Ao final da lição, Hermínia afirmou que eu já sabia dançar o fox, mas quando acrescentou que no dia seguinte iríamos dançar num restaurante, fiquei receoso e refuguei a ideia. Mas ela recordou-me com frieza a promessa que lhe fizera de obedecê-la sempre e combinou de tomarmos chá pela manhã no Hotel Balances. Passei a tarde toda em casa. Quis ler, mas não consegui. Estava angustiado com o futuro encontro. Era-me impossível admitir que um velho, um tipo tímido e sensível como eu, pudesse frequentar um odioso e moderno salão de chá onde se dançava ao som de música de jazz e mais ainda que pudesse exibir-me como um dançarino diante de pessoas estranhas, sem ao menos saber dançar. Confesso que me ri bastante de mim mesmo e me envergonhei interiormente quando, só em meu quarto de estudo, botei um disco no aparelho e repeti, de cuecas, os passos do fox que aprendi. No dia seguinte, no Hotel Balances, tocava uma pequena orquestra e serviam chá e uísque. Tentei subornar Hermínia, propondo-lhe comer alguns salgados e tomarmos uma garrafa de vinho, mas ela se mostrou incorruptível. Não viemos aqui para nos divertir, viemos para a aula de dança. Tive de dançar 2 ou 3 vezes com ela e, numa pausa da orquestra, apresentou-me ao homem do saxofone. Um jovem moreno e bem apessoado, de origem espanhola ou sul-americana, que, como ela me disse, era capaz de tocar todos os instrumentos e falar todas as línguas do mundo. Esse senhor parecia ser velho conhecido de Hermínia e muito seu amigo. Tinha 2 saxofones de tamanhos diferentes diante de si, e os tocava um após o outro, enquanto seus olhos negros e sedutores examinavam os pares no salão. Com grande admiração de minha parte, senti que o inofensivo e fino executante me despertava ciúmes. Mas não eram ciúmes amorosos o que sentia, já que não havia amor entre Hermínia e eu. Mas ciúmes de sua amizade, pois o músico não me parecia digno do interesse, da distinção e até do respeito que Hermínia lhe demonstrava. Bons conhecimentos iria fazer ali, pensei comigo, de mau humor. Logo vieram convidar Hermínia a dançar. Fiquei sozinho à mesa, junto da chávena de chá, a ouvir a música, uma espécie de música que até então não conseguia suportar. Santo Deus, pensei, estou aqui metido neste mundo que até então procurei evitar com tanto cuidado, neste mundo tão desprezível de boêmios e de gente sibarita, neste mundo rotineiro e polido das mesinhas de mármore, da música de jazz, de cocotes e de caixeiros viajantes. Confuso, tomei meu chá, olhando fixamente a multidão de elegância duvidosa. 2 belas jovens atraíram minha atenção, ambas boas dançarinas, as quais, com admiração e inveja, via deslizarem elásticas, belas e alegres, com segurança pela pista do salão. Voltou Hermínia de novo à mesa e mostrou-se aborrecida comigo. Eu não estava ali para ficar com aquela cara e permanecer sentado imóvel à mesa de chá. Tinha de fazer um esforço para dançar. Como? Eu não conhecia ninguém? Mas isto não era necessário. Ou será que não me agradava nenhuma daquelas moças que estavam no salão? Apontei-lhe uma muito bonita, que estava sentada precisamente junto de nós e se mostrava encantadora em seu vestido de veludo vermelho, de cabelos curtos e muito loiros, os braços roliços e femininos.
Hermínia ordenou-me que a fosse tirar imediatamente, mas eu me defendi confuso. Não tenho coragem, disse contrafeito. Se eu fosse jovem, bonito e elegante, mas sou um velho pateta que não sabe dançar. A moça vai rir-se de mim. Hermínia olhou para mim com desdém. E se eu me rir de você, então isso não lhe importa? Que covarde você é! Quem quer que se aproxime de uma mulher está se arriscando a ser motivo de riso. Portanto, atreva-se, Harry. E, na pior das hipóteses, deixe que se riem. Em caso contrário, não mais confiarei em sua promessa de obediência. Ela não cedia. Levantei-me, tímido, e aproximei-me da jovem quando a música recomeçou a tocar. Na verdade, estou acompanhada, disse ela, examinando-me curiosa com seus grandes olhos puros. Mas meu par foi ao bar e por lá ficou. De modo que, vamos dançar. Enlacei-a pela cintura e dei os primeiros passos, admirado de que ela não se recusasse a continuar a dança. Logo percebeu a minha indecisão e passou a guiar-me. Dançava admiravelmente e me levava com facilidade. Esqueci-me por momento dos conselhos e regras de dança, deixando-me simplesmente conduzir, sentindo as ancas firmes e os joelhos flexíveis da minha dançarina. Fitei-lhe o rosto jovem e resplandecente e confessei-lhe que era a primeira vez que eu dançava na vida. Sorriu e me animou a prosseguir, respondendo aos meus olhares de admiração e às minhas frases elogiosas com toda a naturalidade, não com palavras, mas com deliciosos movimentos que mais nos aproximavam, excitantes. Tinha a mão direita firme, apoiada sobre a cintura, e esforçava-me por seguir satisfeito e ardoroso o elástico movimento de suas pernas, dos ombros e dos braços. Não a pisei nenhuma só vez, o que me encheu de assombro, e quando a música terminou, permanecemos em meio à pista aplaudindo, até que voltaram a soar os compassos do Fox e reexcitei o rito com toda a devoção de um amante. Quando terminou a dança, rápida demais, a jovem de vestido vermelho afastou-se de mim e logo apareceu Hermínia ao meu lado, que nos estava observando. Está vendo? Riu elogiosamente. Descobriu que as pernas de uma mulher não são exatamente iguais às pernas de uma mesa? Muito bem, já sabe dançar o fox. Graças sejam dadas. Amanhã começaremos com o Boston. E dentro de 3 semanas haverá o baile de máscaras nos salões do Globo. Chegara o intervalo. Sentamo-nos e veio também fazer-nos companhia o elegante e jovem Sr. Pablo, o tocador de saxofone, que se colocou ao lado de Hermínia. Pareciam bons amigos. Mas a mim, confesso, não me agradou nada naquela primeira entrevista. Era bem apessoado, não se podia negar, belo de estatura e de rosto, mas, a não ser isto, não descobri outras qualidades nele. Quanto às suas qualidades de poliglota, estas não passavam, na verdade, do conhecimento de algumas palavras soltas, como por favor, obrigado, sim, dê certo, alô, e outras parecidas, ditas em vários idiomas. Mas falar, o senhor Pablo não falava nada, e também parecia não pensar lá grande coisa o bonito cavaleiro. Sua habilidade parecia cingir-se à execução do saxofone na orquestra de jazz, e a isso se entregava com amor e devoção, às vezes acompanhando os músicos com palmas ou lançando exclamações animadoras, tais como ho-ho, ha-ha, hallo. Mas, ao que parece, não viera ao mundo senão para ser belo, para agradar as mulheres, para usar gravatas e nós da última moda, e um grande número de anéis nos dedos. Sua conversação consistia em ficar sentado junto de nós, a sorrir, a olhar o relógio de pulso e a enrolar cigarros no que era perito. Seus olhos escuros e belos de mestiço, seus cabelos negros não ocultavam nenhum romantismo,
nenhum problema, nenhum pensamento. Examinado de perto, o belo e exótico semideus era um jovem alegre e algo mimado, de maneiras agradáveis e nada mais. Falei com ele a propósito de seu instrumento e das tonalidades da música de jazz. Devia perceber que estava falando com um velho amante e conhecedor de assuntos musicais, mas nada disse também a esse respeito. E quando eu, por consideração a ele, ou mais exatamente a Hermínia, iniciei algo assim como uma justificativa musical do jazz, o moço sorriu ingenuamente de mim e de meus esforços para conseguir tal justificativa, desconhecendo, presumivelmente, que antes do jazz também havia existido outro tipo de música. Era simpático e gracioso. Sorria bonito, com seus grandes olhos vazios, mas entre nós dois parecia não haver nada em comum. Nada, talvez, do que para ele fosse importante e sagrado poderia sê-lo igualmente para mim. Vínhamos de regiões antípodas da terra, nossas linguagens não tinham qualquer palavra em comum. Mais tarde, no entanto, Hermínia me disse algo que foi para mim surpreendente. Disse-me que Pablo, após aquela conversação, recomendara-lhe cuidado comigo, porquanto eu lhe parecia muito infeliz. E quando ela lhe perguntou por que havia chegado àquela conclusão, o moço respondera: "Pobre coitado, olhe só para ele, não sabe sorrir." Quando o músico se despediu, a dança recomeçou. Hermínia pôs-se de pé. "Agora você pode dançar de novo comigo, Harry. Ou não quer mais dançar?" Também com ela mostrei-me mais leve, mais solto e mais alegre, embora tão livre e esquecido de mim quanto me mostrara com a outra moça. Hermínia deixou-se conduzir, amoldando-se a mim como uma pétala de flor, delicada e suavemente, e junto dela voltei a sentir todas aquelas belezas que umas vezes vinham ao meu encontro e outras se afastavam. Ela também cheirava a mulher e a amor. Também sua maneira de dançar cantava delicada e intimamente a nobre canção cativadora do sexo. E, no entanto, eu não podia responder a tudo aquilo com alegria e inteira liberdade. Não podia esquecer-me por completo e abandonar-me a tudo. Hermínia estava próxima demais de mim. Era minha companheira, minha irmã, era minha igual. Parecia-se comigo e com o meu companheiro de infância, Hermann, o exaltado, o poeta, o brilhante companheiro dos meus anseios espirituais e de meus excessos. "Eu sei", disse-me ela quando lhe falei do assunto. "Sei disto muito bem, mas mesmo assim vou fazer com que você se apaixone por mim. Mas não há pressa. Primeiro é necessário que nos tornemos camaradas, duas pessoas que esperam ser amigas, porque nos conhecemos mutuamente. Por ora, temos de aprender um com o outro a nos divertir juntos. Eu lhe ensinarei minha comédia. Vou ensinar-lhe a dançar e a ser mais alegre e despreocupado, enquanto você me transmite um pouco das suas ideias e do seu saber." "Ah, Hermínia, não há muito o que ensinar. Você sabe muito mais do que eu. Que pessoa interessante você é, mocinha. Em tudo e por tudo você caminha à minha frente. Significo algo para você? Não a aborreço?" Olhou para o chão com os olhos sombrios. "Não me agrada ouvi-lo falar assim. Você se esquece da noite em que, desesperado pelo tormento e a solidão, cruzou por meu caminho e nos tornamos bons amigos? Por que imagina que pude conhecê-lo e compreendê-lo então?" "Por quê, Hermínia? Diga-me." "Porque sou como você. Porque estou tão só e amo tão pouco a vida, as pessoas e a mim mesma quanto você. E, como você, não posso levar nada disso a sério. Sempre houve pessoas assim, que exigem da vida o que ela tem de mais alto e não podem conformar-se com sua estupidez e crueldade." "Oh, você!" exclamei, profundamente admirado.
Compreendo-a muito bem, minha amiga. Ninguém a compreende melhor do que eu. E, no entanto, continua a ser um enigma para mim. Você brinca com a vida. Tem uma prodigiosa afeição pelos pequenos detalhes e prazeres. É uma espécie de artista da vida. Como pode sofrer na vida? Como pode duvidar? Eu não duvido, Harry, mas quanto a sofrer na vida, disso tenho muita experiência. Você se surpreende por eu ser infeliz e conseguir dançar e estar tão segura de mim nas coisas superficiais da vida. E eu, meu amigo, me surpreendo por sabê-lo desiludido da vida, sendo capaz de dominar tão profundamente as mais belas coisas do espírito, da arte e do pensamento. Eis porque fomos arrastados um para o outro e porque nos fizemos irmãos. Vou ensinar-lhe a dançar, a brincar e a sorrir, e ainda assim permanecer infeliz. E você me ensinará a pensar e a saber, e ainda assim permanecer descontente. Sabe que somos ambos filhos do demônio? Sim, é isso que somos. O demônio é o espírito, e nós, seus filhos desgraçados. Saímos da natureza e caímos no vazio. Mas agora recordo-me de uma coisa, do Tratado do Lobo da Estepe, do qual já lhe falei. Há um trecho que fala ser apenas uma ilusão de Harry e acreditar-se composta de uma ou duas almas, de uma ou duas personalidades. Todo homem, segundo o livro, se compõe de 10, de 100, de 1000 almas. Isso me agrada muito, exclamou Hermínia. Em você, por exemplo, o espiritual está altamente representado e por isso, em muitas outras coisas da vida você ficou para trás. O pensador Harry tem 100 anos, mas o bailarino Harry tem apenas meio-dia. Este é o que vamos exercitar agora, bem como outros irmãozinhos seus, tão infelizes e desajeitados quanto ele. Olhou para mim sorrindo e perguntou em voz baixa, mudando o tom de voz. E o que acha de Maria? Diga-me. Maria? Que Maria? A moça com quem você dançou, uma garota muito bonita, admirável. Achei que você estava gostando um pouco dela. Você a conhece? Conheço, claro. Conhecemo-nos muito bem. Está interessado? Achei-a muito simpática e fiquei satisfeito por ela mostrar-se compreensiva com o meu modo de dançar. Só isto? Você devia cortejá-la, Harry. Ela é bonita e dança muito bem, e além disso você está gostando dela. Acho que daria certo. Qual? Não dou para isso. Já está dizendo mentiras. Sei que você tem uma amante em algum lugar do mundo, com quem se encontra de 6 em 6 meses para brigar. É muito elogiável que você queira permanecer fiel a esta mulher extraordinária. Mas permita-se, não leve esse gesto tão a sério. Acho que você leva o amor muito a sério. Pode fazê-lo. Pode amar desse modo ideal a tudo quanto queira. Isso é assunto seu. Pouco se me dá. Só quero que você aprenda melhor os pequenos e despretensiosos jogos e artes da vida, pois nesse terreno sou sua mestre e serei melhor professora do que sua amada ideal. Na verdade, lobo da estepe, você está precisando de voltar a dormir com uma mulher bonita. Hermínia, gritei atormentado, olhe para mim, eu sou um velho. Você é jovem ainda, e assim como aprendeu a dançar, embora um pouco tarde, também poderá aprender a amar. Amar ideal e tragicamente, meu amigo. Isso já sabe fazer muito bem, sem dúvida alguma. Mas agora você vai aprender a amar a vulgar maneira humana. O primeiro passo já foi dado. Agora você pode ir sozinho ao baile. É preciso aprender a dançar o Boston. Vamos começar amanhã. Irei às 3 horas. E o que achou da música, afinal? Excelente, está vendo? Isto foi também um progresso. Até então você não podia suportar a música de dança e o jazz, achava-a pouco séria e sem profundidade, e viu agora que não é necessário levá-la a sério,
que pode ser agradável e encantadora. É bem verdade que sem Pablo a orquestra não valeria nada. Ele é quem a domina, é quem ordena.